Muito bem, então, uma boa noite a todos. Nós vamos dar início a esta que é nossa 12ª aula do curso sobre os sacramentos, né? Nós estamos no finalzinho, estamos terminando os estudos sobre a Eucaristia e já na aula de hoje nós vamos começar a estudar o sacramento da penitência, né? Então, na aula passada nós estávamos falando sobre o tópico 6º sobre o sacramento da Eucaristia. Nós estudamos as disposições necessárias para bem comungar e vimos que é necessário, sobretudo, estar em estado de graça santificante para receber a Sagrada Comunhão. E nós entramos no tópico 7. Começamos a falar sobre o modo de assistir e de participar da Santa Missa. Nós lemos o parágrafo 664 do Catecismo Maior de São Pio X, né? Esse texto está no nosso drive em PDF, para aqueles que quiserem depois ler na íntegra, né? O parágrafo 664 nos dizia o seguinte: em que consiste a modéstia exterior? Nós falávamos que para ouvir com fruto a Santa Missa são necessárias duas coisas: a modéstia exterior e a devoção interior. E nós começamos a explicar o que é a modéstia exterior. Nós vimos que ela consiste particularmente em estar modestamente vestido, em observar o silêncio e o recolhimento, e em estar o quanto possível de joelhos, excetuando o tempo dos dois evangelhos que se ouvem estando de pé, né? Então, três coisas aqui para que possamos guardar a modéstia exterior: as vestes, né? A roupa, uma roupa modesta, né? Que não seja nem exagerada, nem curta demais, né? Observar o silêncio e o recolhimento. Então, de fato, né? Desligar o celular, fazer silêncio, buscar entrar na oração e permanecer de joelhos nos tempos estabelecidos pela Igreja. Então, no rito de Trento, existem vários momentos dentro da missa que nós precisamos ajoelhar, que é obrigatório. No rito de Paulo VI, que é este mais comum, é obrigatório ajoelhar-se na hora da consagração, né? Mas pode-se ficar também de joelhos em outros momentos, né? Mas é obrigatório nesse momento, é claro, salvo aquelas pessoas que não podem, por algum motivo, se ajoelhar. E aí, na aula passada, nós falávamos sobre o uso do véu, né? Então eu trouxe aqui para nós hoje dois véus, né, para mostrar a vocês. Nós falávamos que antigamente isso era muito comum, sobretudo no rito de Trento, as mulheres usarem véu, né? Então as mulheres casadas usam o véu preto, as mulheres solteiras usam o véu branco e as mulheres viúvas usam o véu azul, azul escuro, azul marinho. O azul, infelizmente, eu não tenho, mas vou mostrar o véu preto primeiro. É esse aqui, é o véu que as mulheres casadas usam, né? É feito de renda, né? Então tem uma parte que é reta, essa parte de cima, né? E depois ela faz uma meia lua, né? Então eu não vou demonstrar, porque no fim das contas, mas é essa parte que se coloca na cabeça, que fica mais aqui na testa, né? E a outra parte cai sobre os ombros. Então esse é o véu preto que as mulheres casadas usam, né? É sempre assim redondinho? É. Eu tenho a impressão que o vejo na igreja é quadrado. Retangular. Tá bonito. A minha mãe tinha um retangular. Minha mãe usava um retangular. Eu acho que não existe uma regra para fora. A única regra que eu conheço é que o véu preto das mulheres casadas seria mais longo que o véu branco das mulheres solteiras, que é mais curto. Essa é a única regra que eu conheço, mas não é uma regra canônica, né? Isso não precisa ser seguido ao pé da letra, né? Então, na verdade, esse é então o véu das mulheres casadas, que pode ser usado tanto na missa quanto em outros momentos, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento, orações feitas quer na igreja, quer em casa também, a oração do Santo Rosário, e outras devoções. Cada vez que se vai rezar, pode-se usar o véu, né? Tanto as mulheres solteiras quanto as mulheres casadas. Então este é um. E o véu das mulheres solteiras, que é o véu branco, é esse aqui.
pouco mais curto, mas ainda assim esse aqui está grande, né? Então o véu branco usam as mulheres solteiras nas orações, na missa e tal. Nós falávamos na aula passada a porta. Tá. Essa fica feia, né? Então nós dizíamos na aula passada que o véu ele significa a pureza, né? Mas ao mesmo tempo também significa que a mulher é sagrada, significa um recolhimento para a oração, um recolhimento para buscar a Deus. Né? Isso é, sobretudo, o que significa o véu. Então eu trouxe aqui, quem quiser no final da aula ver mais de perto, quem quiser encomendar também, eu passo o número da Nayara. E estes dois véus não podem ser vendidos, eles já estão abençoados. Então, mas quem quiser, a gente consegue. Que interessante, aí manda vencer o véu, eu nunca tinha pensado nisso. Por ser um sinal litúrgico, né? Um sinal sagrado, ele é abençoado também. Que legal. Tá? Então aí fica os dois véus, né? Como exemplo. Nós vamos então falar agora, na sequência, da segunda coisa necessária para assistir com fruto à Santa Missa, que é justamente a devoção interior. Falamos da modéstia exterior, que é importante, mas não mais importante que a devoção interior. A devoção interior, no fim das contas, é mais importante, mais necessária do que qualquer coisa exterior. O exterior é um transbordamento do que se vive dentro do coração, do que se vive dentro da alma, do que se cultiva na vida interior, que é mais necessário, que é mais importante. Então eu vou continuar aqui no Catecismo Maior de São Pio X, é o parágrafo seguinte, o 665. Então, São Pio X explica sobre a devoção interior. O melhor modo de praticar a devoção interior ao ouvir a Santa Missa abarca o seguinte: primeiro, unir desde o começo a própria intenção à do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins por que foi instituído. Então, para cultivar a devoção interior, nós precisamos ir à missa com esta intenção: nos unirmos ao sacerdote para oferecermos a Deus, como povo sacerdotal, o sacrifício de Cristo, o sacrifício incruento do Cristo crucificado, Cordeiro, vítima pascal. Né? Unir, portanto, nossa intenção à do sacerdote. Segunda maneira de cultivar... Essa é a oração de coleta? Não, na verdade não. Essa é uma oração, uma preparação prévia, anterior à missa. Antes da missa. Exato, exato. É interessante, quando se vai à missa, se é possível, né, fazer isso, guardar o silêncio, já desde antes, né, em casa, no percurso até a igreja, enfim, e já começar a meditar. Meditar é uma forma de oração, é começar a pensar, meditar e unir a nossa intenção à do sacerdote. Oferecer a Deus este sacrifício do Cordeiro de Deus, Filho do pecado do mundo, que é Cristo, né? A primeira forma de cultivar a devoção interior. Então, já permanecer em oração, né? Já permanecer em oração antes da missa, se é possível, né? Fazer isso. A segunda forma de cultivar a devoção interior é acompanhar o sacerdote em cada uma das operações, das orações e ações do sacrifício. Então, acompanhar o sacerdote. Ou seja, por isso nós falamos assistir à missa, né? Assistir aqui não é só observar como quem está de fora, mas assistir aqui é participar, ou seja, nós vamos ver, contemplar, talvez seja a melhor palavra, né? Nós vamos contemplar cada uma das operações, cada uma das ações e orações do sacerdote, atentos ao que ele está fazendo, ao que ele está dizendo, ao que ele está rezando, né? Acompanhar e nos unirmos a ele, né? Em cada uma dessas operações, dessas orações, destas ações. A segunda maneira de cultivar a devoção interior. Estar atento a cada uma das partes da missa, pensar, meditar, refletir no que está acontecendo.
Um terceiro modo de cultivar a devoção interior: meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe deram causa. Então, a missa é o Calvário de Cristo. Sobretudo a liturgia eucarística é o Calvário de Cristo. Portanto, meditar na paixão, morte e ressurreição de Cristo, Ele que se entregou para nos salvar. É uma terceira forma de cultivarmos a devoção interior. Tudo na missa é oração. Tudo na missa é objeto de contemplação. Contemplar não é apenas olhar atentamente. Nesse sentido, aqui nesse contexto, contemplar é olhar atentamente, mas meditar, refletir, transformar tudo em oração. Da mesma maneira como alguém que contempla um ícone e reza a partir desta contemplação. Da mesma maneira como alguém que contempla um crucifixo e reza a partir dessa contemplação, nós somos convidados a contemplar cada uma das partes da missa e meditar, transformá-las em oração. Buscar a Deus, portanto. Isso é ter devoção interior. E uma quarta maneira de cultivar a devoção interior é a comunhão sacramental, ou ao menos a espiritual, no tempo em que o sacerdote comunga. Então, na missa nós podemos fazer duas espécies de comunhão. Nós podemos comungar efetivamente, comer a carne de Cristo. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Diz o Evangelho de São João, capítulo 6. Então, isto é a comunhão sacramental. A comunhão sacramental é, efetivamente, comungar do corpo e sangue de Cristo. É uma forma. Quem não pode, quem está impedido por algum motivo, seja porque está em pecado mortal, seja porque ainda não fez a primeira Eucaristia, seja porque ainda não é batizado, seja porque está numa segunda união, enfim, quem não pode fazer a comunhão sacramental por alguma causa, pode fazer a comunhão espiritual, ou seja, adorar a Cristo. Mesmo sem poder comer de seu corpo e sangue, comungar, mesmo sem poder comer de sua carne, beber de seu sangue, efetivamente, todos podemos fazer a comunhão espiritual. E diz São Pio X, a comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus. Então, a comunhão espiritual é um grande desejo de estar unido a Cristo, é adorá-lo, é buscar unir-se a Deus. Por esta contemplação do corpo e sangue de Cristo, da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, velada sobre o véu do sacramento. Então, a comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus, dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o coração unir-me a vós, agora e por toda a eternidade. E fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Outra coisa importante é, depois que o sacerdote comungou e que nós vamos começar a assembleia, vai começar a se preparar para fazer as filas para ir receber a Eucaristia, nesse momento, o ideal era que existisse um tempo não necessariamente tão longo, mas era necessário existir um certo tempo para que cada um fizesse uma oração de preparação para receber a Eucaristia, preparar-se. Portanto, São Tomás de Aquino tem algumas orações prontas para se rezar nesse momento. E aí depois entraríamos na fila, receberíamos a Eucaristia, e quando nós voltamos para o nosso lugar, podemos nos ajoelhar, ou podemos nos sentar, ou podemos ficar de pé, enfim. Aqui, depois que nós comungamos a Eucaristia, é o grande momento do nosso encontro com Deus. É o grande momento no qual o próprio Cristo ressuscitado, seu corpo, sangue, alma e divindade, entra em nós, literalmente. E essa é a dimensão do amor, que é ágape, eros e filia ao mesmo tempo, e o Papa Bento XVI vai explicar isso de uma maneira formidável
na sua carta encíclica Deus Caritas Est, na primeira parte dessa carta encíclica, é um texto maravilhoso, e o Papa vai explicar as três espécies de amor, né, são bons, podem ser vivenciados de maneira ordenada. O ágape, que é o amor de sacrifício. O ágape é o amor que nos leva a nos sacrificarmos pelo outro, a dar a vida, a renunciarmos a nós mesmos em benefício do próximo. O amor ágape é o amor que Cristo manifesta quando entrega a sua vida por nós no alto da cruz e reza: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor eros é o amor de desejo, é o amor de união. É o amor que une o esposo e a esposa, por exemplo, no ato conjugal. O amor ágape, o amor eros, e o amor filia é o amor no grau de amizade. O amor filia é aquele que une os amigos. Então, essas três espécies de amor, que no português é difícil traduzir, mas se formos ao grego, são três palavras diferentes, né? O ágape, o eros e o filia. Essas três espécies de amor podem ser vividas de maneira ordenada ou desordenada. Mas as três espécies de amor são bons, podem ser vivenciadas de maneira ordenada, santamente. Em si mesmos, ágape, eros e filia são amorais. A maneira como nós os vivemos é que vai torná-los bons ou ruins, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que na hora que nós comungamos da Eucaristia, nós nos unimos a Cristo com o amor ágape, porque Ele se entrega a nós em sacrifício e nós nos entregamos a Ele. Entregamos a Ele a nossa vida, tudo aquilo que somos. Mas quando comungamos da Eucaristia, vivemos o amor eros, porque Cristo, que é o esposo de nossa alma, adentra ao aposento interior do nosso coração. Adentra na morada interior do nosso espírito, de tal forma que nós podemos viver literalmente, inclusive, o que está dito no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está no segredo. E teu Pai que vê o que está escondido te recompensará. Ora, a ordem, entra no teu quarto, é esta ordem, entra no aposento interior do teu espírito. Entra na morada interior de tua alma, cultiva a vida interior. Isso é cultivar a vida interior, é rezar. Vida interior é, sobretudo, oração. A oração é o princípio da vida interior. Então, quando nós comungamos o Cristo na Eucaristia, Ele adentra ao aposento interior do nosso espírito, a morada interior de nossa alma, e permanece em nós. E nós permanecemos nele. E essa é a amizade que podemos ter com Deus, nos dada a nós pela graça santificante. Essa é a amizade, esse é o relacionamento que nós podemos ter com Deus na vida interior, que a graça santificante nos proporciona. Sobretudo nesse momento. Então, nós vivemos, quando comungamos, o amor ágape, o amor eros, porque Cristo, o esposo de nossa alma, está unido a nós e está unido à sua igreja. E vivemos o amor filia, porque Cristo é o nosso grande amigo. Aquele que não nos abandona. Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. João capítulo 15. Então, quando nós comungamos da Eucaristia e retornamos para o nosso lugar, quer ajoelhados, quer de pé, quer sentados, enfim, a melhor postura seria de joelhos, mas por conta muitas vezes da multidão de gente e por conta de outros fatores, nós não conseguimos nos ajoelhar, mas o fato é que devemos rezar. Devemos rezar. Cristo está em nós. Cristo está presente em nós substancialmente, enquanto a espécie do pão e do vinho não se dissolvem. Cristo está presente em nós substancialmente e, além disso, Cristo está presente em nós com relação à graça. E nós jamais perdemos essa presença de Cristo em nós, mesmo quando a espécie eucarística se dissolve. Nós só perdemos a presença de Deus em nós com relação à graça santificante quando cometemos um pecado mortal. Mas se não cometemos um pecado mortal, nós não perdemos essa presença de Cristo em nós com relação à graça santificante. Então devemos rezar, devemos adorar o Verbo encarnado, devemos fazer uma oração de adoração, mas não só, devemos também fazer uma oração de súplica, pedir a Deus o que nós precisamos, pedir a Deus pelas pessoas que nós conhecemos que precisam das nossas orações, pedir a Deus pelas almas que estão no purgatório.
oração de adoração, oração de súplica, oração de intercessão. É o grande momento de rezar, é depois da Eucaristia. É por isso que em alguns lugares costuma-se guardar de 15 a 20 minutos depois de nós comungarmos, para que cada fiel possa fazer a sua oração pessoal. De 15 a 20 minutos. Guarda-se o silêncio, para que cada um possa rezar. Hoje, na nossa vida agitada, na nossa correria, muitas vezes não se guarda nem 5 minutos, né? Quando muito, mas é o grande momento de rezar. É o grande momento de cultivarmos a vida interior. Né? E existem algumas orações prontas para isso também. Nós podemos rezar lendo, por exemplo, a oração talvez mais conhecida seja Alma de Cristo. A alma de Cristo santifica-me, o corpo de Cristo salva-me, sangue de Cristo inebria-me, água do lado de Cristo lavar-me, paixão de Cristo confortar-me, bom Jesus ouvir. Dentro de vossas chagas escondei-me. Na hora da comunhão eucarística é o grande momento de fazermos o que fez Tomé. Cristo disse a Tomé: introduz a tua mão no meu lado aberto. Quando nós comungamos a Eucaristia, é o grande momento de nós tocarmos nas chagas de Cristo. Literalmente, inclusive, porque Ele está presente em nós substancialmente. É o grande momento de nós tocarmos o Cristo ressuscitado e deixar que Ele nos toque. Que Ele adentre a nossa alma. Que Ele penetre as profundezas do nosso coração. Porque a nossa alma é terra de missão também. Há muito de nós que já foi evangelizado. Há muito de nós que já se converteu. Ou seja, nós já abandonamos muitos pecados, nós já abandonamos e renunciamos a muitos vícios, mas ainda existe em nós muito trabalho a realizar. Ainda não somos santos e precisamos ser. Precisamos ser. Auxiliados pela graça de Deus. Então, a nossa vida interior é uma terra de missão. Rezar, sobretudo depois da comunhão eucarística, devemos também, nesse momento, pedir a Deus, pedir a Cristo, que adentre ao mais profundo, às nossas profundezas, para fazer com que o seu amor seja entranhado em nós, para que possamos nos assemelhar a Cristo, tomando sobre nós os seus gestos, atitudes e palavras, de tal forma que possamos dizer como o apóstolo, na carta aos Gálatas: vivo, mas já não eu, é Cristo que vive em mim. Configurar-se a Cristo, assemelhar-se a Cristo. Buscar viver como Ele viveu. Unir-se a Cristo. E isso é amor eros. Unir-se a Cristo. Unir-se a Cristo. Como esposo de nossa alma. Espiritualidade tão cultivada pelo Carmelo, pelos carmelitas. Falávamos antes da aula do Dom Gabriel, novamente. Espiritualidade tão cultivada, estudada e pregada pela Ordem do Carmo, por exemplo. Muito bem, então isso é comunhão espiritual. Isso é comunhão espiritual após a comunhão sacramental. É oração, é vida interior. A nossa vida não tem sentido se nós não cultivamos a vida interior. O nosso interior, está como dizia Santa Teresa de Ávila, é um grande castelo no qual podemos nos encontrar com Deus que mora em nós. E quando nós conseguimos nos encontrar com Deus que mora em nós, e amá-lo, e adorá-lo, e nos amar porque somos sua imagem e semelhança, nós conseguimos fazer um movimento para fora. O movimento de interiorização, tanto estudado por Santo Agostinho, por exemplo, no livro 7 das Confissões, por São João da Cruz e outros santos. O movimento de interiorização, o cultivo da vida interior e a espiritualidade, não é intimista, não é egoísta, é o egocêntrico, muito pelo contrário, é somente quando nós nos encontramos com Deus e cultivamos um relacionamento concreto com Deus na oração, que vamos conseguir cultivar um relacionamento concreto com o próximo, com as pessoas que estão à nossa volta, e amá-las verdadeiramente. Amá-las porque nelas está Cristo, amá-las porque elas também são imagem e semelhança de Deus. Nós só vamos conseguir amar verdadeiramente as pessoas quando nós as amarmos com o coração de Cristo. Com o coração de Cristo. Por isso, gosto tanto daquela ejaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Porque o meu, tal como está hoje, não consegue amar ninguém. Então, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É isso. Isto é oração. Isto é vida interior. Isto é ação de graças. Isto é comunhão espiritual.
vida interior. Sobretudo depois da comunhão. Esse é um momento tão íntimo, porque tem o canto da comunhão. O canto da comunhão, ele pode existir, mas ele deveria ser tocado enquanto ainda há fila. Porque depois que a fila da comunhão acabou e todos já comungaram da Eucaristia, deveria se guardar o silêncio ou apenas tocar-se o órgão, mas deveria existir um momento. E isso está previsto no missal, inclusive, mas deveria efetivamente existir um momento em que todos pudessem rezar. Todos pudessem rezar, fazer a sua oração pessoal, fazer a sua oração de ação de graças, né? A sua comunhão espiritual. E por fim, então, o tópico número 8, Eucaristia, penhor da glória futura. Né? Se nós formos ao Catecismo de João Paulo II, a partir do parágrafo 1402, é o último tópico também do Catecismo, a Eucaristia, penhor da glória futura, é a última coisa importante a ser dita, o parágrafo 1402 do Catecismo Amarelo de João Paulo II. Né? Claro, sempre fica muito mais por ser dito do que aquilo que nós falamos, mas esse tópico também é importante. Eu não vou ler os parágrafos todos, vou ler apenas o 1402. Quando nós chamamos a Eucaristia de penhor da glória futura, o que nós estamos querendo dizer com isso, né? Olha, nós estamos querendo dizer que quando comungamos do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia e nos unimos a Ele, isso é o céu em potência. Né? Nós podemos já começar a viver o céu aqui, né? Porque a glória do céu, da Jerusalém Celeste, irrompe neste mundo, sobretudo na Eucaristia. Né? Então nós já podemos viver, já podemos começar a viver o céu aqui. A Eucaristia, a comunhão, sobretudo, é o céu em potência, ou nós já podemos começar a viver o inferno aqui. O pecado mortal é o inferno em potência. A escolha é nossa, né? Livre-arbítrio da vontade. É aquilo que Josué diz ao povo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vós deveis escolher o que queres fazer. Né? Se quereis servir a Deus, ou se não quereis servir. Né? Então, o pecado mortal é o inferno em potência, mas a graça santificante, o cultivo, o crescimento na graça santificante, nas virtudes, os sacramentos, e sobretudo o sacramento da Eucaristia, é o céu em potência. Né? Portanto, o céu, a glória futura, se irrompe nessa vida terrena, e diz o parágrafo 1402. Em uma oração, a Igreja aclama o mistério da Eucaristia. O sacrum convivium in quoc Christus sumitur, recollitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et future gloria nobis pinus datur. O sagrado banquete em que de Cristo nos alimentamos. Celebra-se a memória de sua paixão. O Espírito é repleto de graça e se nos dá o penhor da glória. Né? O penhor da glória. A Eucaristia nos salva. Né? A Eucaristia nos salva, nos torna santos. Não há como sermos santos se não estivermos unidos ao sacramento da Eucaristia. Não há. Não há como sermos santos se não estivermos unidos a Cristo pelo sacramento da Eucaristia. Impossível. Como não se salva quem não reza. Quem não reza, não se salva. Quem não reza é soberbo e orgulhoso. A oração verdadeira só pode ser cultivada pelos humildes de coração. Por isso Cristo vai rezar, né? Vai dizer ao Pai: Pai, eu te louvo porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos do mundo e as revelaste aos pequeninos. Aqueles que são humildes, mas se fazem pequenos. Né? Portanto, tem humildade. A oração que agrada a Deus é feita por um coração humilde.
Então, a Eucaristia é esse penhor da glória futura. Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, se por nossa comunhão ao altar somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, a Eucaristia é também antecipação da glória celeste. Então, no céu, nós estaremos unidos a Deus pela visão beatífica. No céu, nós participaremos da vida divina em plenitude, mas já aqui na terra, nós podemos participar da vida divina, sobretudo pelo sacramento da Eucaristia. Já aqui na terra, nós podemos contemplar a Deus na Eucaristia, no entanto, sob o véu do sacramento. Sob o véu do sacramento. Muito bem. Mas diz Santo Tomás de Aquino que a fé firme rasga este véu. A fé firme rasga o véu do sacramento e enxerga além. Vê pela fé. Não vê pelos sentidos físicos, os olhos, o sentido da visão, o sentido do paladar, o sentido do tato. Não é por aí que se vê pela fé, a fé firme que rasga este véu, vê na Eucaristia a presença real, de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E aqui então nós encerramos os estudos sobre o sacramento da Eucaristia. Deixa eu fazer uma pergunta? Sim. Eu não consegui entender o porquê que nessa hora da Eucaristia, um pouco antes, a gente reza que esse nosso sacrifício, pegando suas mãos, esse nosso sacrifício. O que é essa palavra sacrifício? O que quer dizer isso? Eu legalmente digo, peraí, eu vim na igreja, para mim não é sacrifício nenhum, é um prazer, eu estou aqui para poder. Mas eu acho que tem um outro sentido esse sacrifício. É o sacrifício de Cristo, sobretudo. Esse nosso sacrifício. Esse nosso sacrifício está no sentido de que nós oferecemos a Deus este sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício de Cristo, de seu corpo e sangue. Primeiro. O sacrifício do Cordeiro Pascal. Como disse São João Batista, esse é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Então, Cristo é este sacrifício. Por quê? Porque Cristo entregou a sua vida por nós no alto do madeiro da cruz para nos salvar. Então nós entregamos a Deus um sacrifício, uma vítima. Nós imolamos a Deus uma vítima. Isso é o significado da palavra hóstia. A palavra hóstia significa vítima. Então Cristo é a vítima pascal, o sacrifício. Então, recebei, Senhor, este nosso sacrifício. E estas palavras são proferidas pelo sacerdote. Então, no sacerdote, o padre que contém o sacerdócio ministerial reza por nós e conosco, que não detemos o sacerdócio ministerial, mas detemos o sacerdócio laical. Então, o sacerdote, o padre que tem o sacerdócio ministerial oferece este sacrifício por todos nós. Então, recebei, Senhor, este nosso sacrifício, que lhe entregamos, o sacrifício do corpo e sangue de Cristo, mas, além disso, nós também nos oferecemos em sacrifício. Nos oferecemos em sacrifício por quê? Porque, primeiro, sobretudo, nós queremos fazer a vontade de Deus, viver os 10 mandamentos, obedecer a Deus. Obedecer a Deus é um sacrifício, em certo sentido, sim, porque para viver os 10 mandamentos nós precisamos renunciar ao pecado. Então essa renúncia da vida velha, essa renúncia do homem velho, essa renúncia do pecado é um sacrifício espiritual que oferecemos a Deus. A nossa oração é um sacrifício espiritual que oferecemos a Deus. Quando nós cumprimos os deveres de estado de vida, isso é um sacrifício espiritual que oferecemos a Deus. Quando nós vivemos a penitência, isso é um sacrifício espiritual que oferecemos a Deus, e esses sacrifícios nossos são unidos ao único sacrifício de Cristo para serem entregues a Deus. Tá certo? É nesse sentido. Muito bem. Então, nós terminamos os estudos dos sacramentos da iniciação da vida cristã. 3 foram os sacramentos que estudamos. Estes são os sacramentos de iniciação da vida cristã: batismo, crisma e Eucaristia.
né? Falamos sobre eles. Agora nós vamos começar a falar sobre os sacramentos de cura. Então, nós podemos dividir os 7 sacramentos em 3 grupos maiores. Nós temos os sacramentos de iniciação da vida cristã. São 3, batismo, crisma e eucaristia. Nós temos os sacramentos de cura, que são penitência e unção dos enfermos. E nós temos um terceiro bloco, são os sacramentos de missão, os sacramentos de apostolado. São os sacramentos da ordem e do matrimônio. Os sacramentos que nos colocam a serviço de Deus, da sua igreja, do próximo, né? Então nós vamos começar a falar agora do segundo bloco dos sacramentos. Nós vamos falar sobre os sacramentos de cura. São 2, portanto, os sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Nós vamos falar primeiro do sacramento da penitência. Nós vamos primeiro ao parágrafo. Só para localizar os tópicos aqui. Certo. Os 3 primeiros, iniciação cristã, os 2, cura e os outros? Sacramentos de missão, ou sacramentos de serviço, apostolado. Né? São eles a ordem e o matrimônio. 7 sacramentos. Nós vamos então agora para o parágrafo 1420 do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de João Paulo II, né? Este aqui. Nós vamos falar sobre o sacramento de cura, é a introdução desse trecho, parágrafo 1420. Vamos ler o 20 e o 21. Falar um pouco sobre isso. Então, diz o texto: pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de barro, né? Em vasos de argila, como diz o apóstolo na segunda carta aos Coríntios, aqui citado. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Então, nossa vida está ainda escondida com Cristo em Deus, né? Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado, né? Então, qual é o inimigo número 1 da vida cristã? O inimigo número 1 que nós devemos combater o pecado. Nós devemos, sobretudo, lutar contra o pecado. É a primeira tarefa. Nós devemos, sobretudo, lutar contra o pecado. E primeiro lutar contra o pecado mortal. Depois lutarmos contra o pecado venial. E para lutar contra esses 2 primeiros inimigos, lutar contra o pecado mortal, lutar contra o pecado venial, nós devemos, está pressuposto, nós devemos lutar contra a tentação. Devemos lutar contra a tentação diabólica, porque o diabo nos tenta, o demônio nos tenta. E devemos lutar contra a tentação, cuja causa é a nossa própria concupiscência. Então, 2 são as causas da tentação: o demônio e a ferida da nossa natureza, que perdura mesmo depois do batismo, a concupiscência, a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. Devemos lutar contra essas 2 causas da tentação, né? Porque, veja, ninguém pode nos obrigar a pecar. Ninguém pode nos obrigar a pecar. O demônio não pode nos obrigar a pecar. O demônio lança tentações. O demônio nos seduz, ou quer nos seduzir. O demônio faz tentações, o demônio faz tentativas, o demônio faz convites. E somos nós que, pelo livre-arbítrio da vontade, decidimos resistir e vencer as tentações, claro, sempre auxiliados pela graça divina, porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos, mas auxiliados pela graça divina nós podemos lutar e vencer as tentações. E quando nós vencemos as tentações, nós humilhamos a Satanás e glorificamos a Deus. E crescemos em virtude, crescemos na graça, crescemos na santidade. Por isso que a tentação pode ser boa. Não há nenhum santo que chegou à santidade sem tentações.
nos ensina um livro pequeno, A Imitação de Cristo. Um livro muito bom para quem quiser cultivar a vida interior, A Imitação de Cristo. Um livro que nos leva a rezar, que nos leva à oração, A Imitação de Cristo. Ou, diante da tentação, nós podemos, pelo livre-arbítrio da vontade, decidir ceder. E aí, seduzidos pelo maligno, entramos em tentação e cometemos um pecado. Mas não foi o demônio que nos obrigou, nós escolhemos pecar. E o pecado sempre é rejeitar a Deus. O pecado sempre é dizer não a Deus e glorificar a Satanás. É a perversão, é o oposto. Sobretudo o pecado mortal é dizer não a Deus e glorificar o demônio. Entende? O pecado sempre gera, sobretudo o pecado mortal, sempre gera essa perversão na nossa natureza, nas nossas potências. Sobretudo na inteligência, na vontade, na memória. O pecado nos torna dessemelhantes a Deus e semelhantes ao demônio. A virtude nos torna dessemelhantes ao demônio e semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo. Esse é o ponto. Então, diz aqui no parágrafo 1420, que nós, pelos sacramentos da iniciação cristã, recebemos a vida nova de Cristo. Qual é essa vida nova? Essa vida nova é a vida da graça santificante. Essa vida nova é a vida das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. É, sobretudo, a vida da fé, caridade e esperança, as três virtudes teologais. Essa é a vida nova que recebemos pelos sacramentos da iniciação da vida cristã, mas nós trazemos esse tesouro. Nós trazemos o tesouro da presença de Cristo em nós trazemos o tesouro da graça santificante, das virtudes infusas, dos dons do Espírito Santo. Nós trazemos esse tesouro em vasos de barro. A nossa natureza é o vaso de barro, o vaso de argila, o vaso de barro. Ou seja, que pode se quebrar com facilidade. Agora, essa vida nova em Cristo se encontra ainda escondida. Estamos ainda na nossa morada terrestre. Essa vida terrena, essa morada terrestre, essa nossa vida terrena é o grande tempo de provação no qual nós estamos. Nós ainda não vencemos o combate. Nós venceremos, auxiliados pela graça divina, quando morrermos e quando entrarmos no céu. Nós entraremos, aí nós seremos vitoriosos. Não ganha o prêmio aquele que não combateu com coragem. Por ora, nós ainda estamos no nosso tempo de provação, peregrinando sobre essa vida terrena. Não temos aqui morada permanente nesse mundo, mas estamos à procura daquela morada que está para vir, a Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto, o céu. E nós poderemos, no entardecer da nossa vida, celebrarmos a nossa Páscoa derradeira e entrarmos no céu. Tomara a Deus, que possamos entrar no céu, lutar pela santidade. Então diz o texto, estamos ainda em nossa morada terrestre, neste vale de lágrimas. Como diz o texto do Apocalipse, quem são estes que vemos com vestes brancas? São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a grande tribulação. A grande tribulação, o vale de lágrimas, é esta vida terrena. Por ora, nós estamos ainda na grande tribulação, mas é justamente por isso que nós podemos lutar e crescer na graça, na santidade, na virtude, combater o bom combate. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Estamos sujeitos a tudo isso. Consequências do pecado original. Esta nova vida de filhos de Deus pode, portanto, se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. Então nós podemos, mesmo depois do sacramento do batismo, nós podemos perder a graça santificante, a amizade com Deus. E nós perdemos sempre que cometemos um pecado mortal. Portanto, Cristo, Deus, sabendo disso, instituiu os sacramentos de cura. O primeiro deles, o sacramento da penitência, que nos faz recuperar a graça santificante.
Parágrafo seguinte. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, nós vamos estudar primeiro o sacramento da penitência. O sacramento da penitência também é chamado, também recebe o nome de sacramento da reconciliação. Porque mediante esse sacramento nós nos reconciliamos com Deus e nos reconciliamos com a igreja. Portanto, este sacramento pode ser chamado sacramento da penitência, ou sacramento da reconciliação, ou ainda sacramento da confissão. Não é? Porque é neste sacramento que nós confessamos, nos acusamos dos nossos pecados. Não é? São os 3 nomes mais comuns para se referir a este sacramento que nós vamos estudar agora. Num primeiro tópico, num primeiro momento, então, dos nossos estudos, nós vamos falar agora sobre a natureza do sacramento da penitência. Então, é o número 1, primeiro tópico. Né? A natureza do sacramento da penitência, ou seja, nós vamos nos perguntar o que é o sacramento da penitência. E para isso eu vou usar o texto do Catecismo Maior de São Pio X, texto que também está no Drive todos os textos dos 7 sacramentos desse livro aqui, o Catecismo Maior de São Pio X, que é um livro excelente. Né? Nós estamos no nosso curso usando em paralelo os 2 catecismos, né? João Paulo II e de São Pio X. É o parágrafo 670, para quem quiser depois ler em casa. O parágrafo 670 do Catecismo Maior de São Pio X. Aqui ele se pergunta: o que é o sacramento da penitência? Então, qual é a natureza? O que é este sacramento? E diz ele: a penitência, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Tá? Então, é importante dizer o seguinte: aqui na lousa nós temos 2 esquemas. Né? Num primeiro esquema, nós temos aqui as espécies de pecado. Então, nós temos o pecado original, né? Sobre o pecado original, nós falamos já bastante quando estudamos o sacramento do batismo. Vimos que o pecado original foi cometido por Adão e Eva no paraíso, teve por consequência gerar uma ferida na natureza humana. O sacramento da penitência não absolve o pecado original. O pecado original é absolvido pelo sacramento do batismo. No entanto, o sacramento da penitência absolve os pecados atuais. Os pecados atuais são aqueles que foram cometidos depois do batismo. Tá? Se o sujeito foi batizado enquanto criança. Se o sujeito só foi batizado depois de adulto, ele traz pecado original e traz pecados atuais. Lembremos que o sacramento do batismo também absolve da culpa e da pena os pecados atuais, se existirem no sujeito, e se ele estiver devidamente arrependido deles. Mas, se o que é mais comum nos nossos tempos, fora das terras de missão, se o sujeito foi batizado enquanto criança, não tinha ainda, portanto, a idade do uso da razão, porque só é possível cometer pecados atuais quando se tem o uso da razão
quando se está em posse das faculdades da nossa alma, né? Se comete uma ação deliberada, ou seja, o sujeito escolheu cometer aquela ação, realizar aquela ação, né? Então, o pecado atual são aqueles cometidos depois do pecado original e quando o sujeito está na idade do uso da razão. Portanto, pode fazer escolhas, pode usar o livre-arbítrio da vontade para fazer escolhas. Se cometem pecados atuais. Os pecados atuais podem ser mortais ou veniais, graves ou leves. Nós vamos ver a diferença dos dois pecados atuais. Estes pecados atuais podem ser absolvidos pelo sacramento da penitência. Por isso que então diz São Pio X, o sacramento da penitência é o sacramento instituído por Jesus Cristo, um sacramento instituído por Cristo, porque todos os sacramentos foram instituídos por Cristo, né? Para perdoar os pecados. Então, por este sacramento se perdoa, se absolve os pecados cometidos depois do batismo. Diz São Pio X. No parágrafo seguinte, ele diz: dá-se a este sacramento o nome de penitência, porque, para obter o perdão dos pecados, é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote lhe impõe. Importante isso, né? Então veja, este sacramento recebe o nome de penitência porque, para obter o perdão dos pecados, para obter o perdão dos pecados está pressuposto, existe a necessidade primeiro de arrepender-se dos nossos pecados, né? Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e esse arrependimento deve doer, né? Essa dor da contrição, essa dor de um arrependimento verdadeiro, né? Nós devemos lamentar pelos pecados cometidos por nós e ao mesmo tempo nós devemos detestar os pecados que nós cometemos. Nós devemos detestar o pecado, né? Digo mais, nós devemos detestar o demônio. Não há conversa com Satanás, né? Os padres do deserto nos dão uma grande lição catequética. Santo Antônio do Egito, conhecido também como Santo Antão, por muitas vezes foi visto brigando, rolando deserto abaixo, brigando com Satanás em algumas aparições, né? Nós devemos detestar, né? Mas a gente tem que ter consciência onde ele está, né? Que às vezes ele está disfarçadinho, né? Exato. Por isso nós devemos ter um discernimento muito fino, né? E um discernimento muito sábio, né? O Evangelho, as Sagradas Escrituras nos ensinam: os filhos das trevas são muitas vezes mais espertos que os filhos da luz. Nós precisamos também ter esta perspicácia. E nós só vamos ter essa perspicácia para identificar a tentação quando nós permanecermos naquela postura de vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos vigiar e orar. Quem não vigia, quem não está atento, quem não cultiva a vida interior e quem não reza, vai ser arrasado pelo demônio. Ele é nosso inimigo, nós precisamos conhecê-lo, né? E nós só vamos ter essa perspicácia de um discernimento fino. O que é discernir? Discernir é enxergar o cerne. Discernir é enxergar mais profundo, né? Qual é o cerne da madeira? O âmago, né? Então, o discernimento dos Espíritos, que é inclusive um dos carismas do Espírito Santo, que devemos pedir a Deus: Senhor, dá-nos o carisma do discernimento, né? Para que possamos discernir quando a tentação ela é diabólica, quando a tentação ela é da concupiscência. Normalmente, quando a tentação ela é diabólica, ela é mais intensa. A tentação da nossa concupiscência ela é mais leve, menos intensa, muitas vezes. Depende muito dos vícios de cada um, né?
Mas nós precisamos discernir. Discernir quando uma construção filosófica, quando uma construção de lei, quando uma construção ideológica, ela tem como causa o próprio demônio, muitas vezes. Discernir, né? Contemplar, enxergar mais a fundo. Isto é um carisma do Espírito Santo. Né? E não há como discernir isso se nós não cultivarmos essa postura de vigiar e orar. Com o demônio não tem conversa. Né? Nós devemos, portanto, detestar os nossos pecados, devemos detestar o demônio e derrotá-lo. E a nossa guerra contra o inferno, a nossa guerra contra Satanás, a nossa guerra contra as falsas doutrinas, não é com raiva, não é com paus e pedras, é com a docilidade do Espírito Santo. A nossa guerra contra o inferno, né, é com a nossa docilidade para com a vontade de Deus. A maior arma que nós podemos usar contra Satanás é a nossa obediência a Deus. A nossa obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus com profunda humildade, né, nós vencemos a Satanás. E aí eu me recordo de um evento que aconteceu com São Francisco de Assis, né? O noviço chegou até São Francisco e estava plantando cenouras, e São Francisco lhe disse para plantar a cenoura de ponta cabeça. E o noviço então lhe pergunta: ora, mas por que eu vou fazer isso? Porque isso não faz o menor sentido. Né? Aquele que sabe obedecer, né, mesmo sem entender, este descobriu a sabedoria. Porque muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes alguns dos mandamentos talvez não entrem na nossa cabeça. Né? Eu vejo isso no meu trabalho, quer dizer, segunda-feira mesmo, ontem, nós falávamos sobre aborto no HTPC, na reunião de professores, e eu dizia, ora, a maior maneira de evitar gravidez indesejada, sobretudo nas jovens meninas, dos seus 11, 12, 13 anos de idade, é a castidade. Esse povo me acha maluco. Né? Obediência a Deus, isso não entra. Sabe o que é castidade? Sabe o que é castidade? Justamente, quer dizer, não entra na cabeça desse povo. Então, aqueles que amam a Deus mais que a si mesmos e obedecem a Deus mesmo sem entender muitas vezes, e isso é uma arma poderosa contra Satanás. Obedecer à vontade de Deus. Nós vencemos, nós derrotamos a Satanás, nós vencemos a guerra contra o inferno e nos tornamos santos quando nos obedecemos a Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos o próximo, quando nós rezamos. A nossa guerra não é com paus e pedras, nem com raiva, com ira. O sacerdote exorcista que está diante do demônio se debatendo na pessoa, o que ele deve fazer? Ter raiva? Não. Porque é isso que o diabo quer provocar em nós, raiva, ira. Né? Detestar o demônio, aqui nesse contexto, significa obedecer e amar a Deus. E detestar o pecado cometido pelos anjos malignos. Detestar o pecado cometido pelas pessoas. Nós detestamos e nós emitimos um juízo, nós julgamos pecados, ações, e nunca pessoas. Não é? O julgamento das pessoas cabe a Deus. Só Deus conhece os corações, mas nós emitimos um juízo e detestamos ações perversas, o pecado. E nós denunciamos o pecado. Nós somos profetas. Ora, o que fez São João Batista senão denunciar o pecado de Herodes? Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, porque isso é adultério. São João Batista denunciou o pecado de Herodes e isso lhe custou a cabeça, literalmente, mas foi mártir. Este venceu a Satanás. O mundo acha que ele foi derrotado. No entanto, ele alcançou a maior das vitórias, a coroa do martírio. Bendito seja Deus por isso. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso que no Evangelho Cristo diz, olhando sobre Jerusalém, quando o Filho do Homem voltar, será que ainda haverá fé sobre a terra? Nós não vemos mais fé no coração dos cristãos. Nós não vemos mais fé no coração dos católicos. Perderam a fé. Perderam a fé porque foram derrotados por Satanás. Né? Nós não podemos perder a fé, nem que isso nos custe a cabeça, como São João Batista. Né? É isto. O perdão
dos nossos pecados, para obtê-lo é necessário detestar os pecados com arrependimento. Né? E porque quem cometeu uma falta grave deve sujeitar-se apenas ao sacerdote, é por isso que chamamos este sacramento de penitência. Diz ainda São Pio X, né? Chama-se este sacramento também confissão, porque para alcançar o perdão dos pecados não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles diante do sacerdote, isto é, confessá-los. Então, quando nós vamos até o sacerdote e contamos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados, nós estamos nos acusando, o que implica humildade. Humildade de ter a coragem de olhar para dentro de si e, no exame de consciência sincero, identificar todas as nossas faltas, todas as vezes que nós fomos contra os mandamentos de Deus, todas as vezes que, portanto, nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós desobedecemos a Deus. O exame de consciência o exame de consciência é uma oração que nos leva a olhar para dentro de nós. E é preciso coragem e humildade para identificar e reconhecer os nossos pecados. Como filho pródigo, voltarei e direi a meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno do céu. Sou digno do inferno. Mas isso não é um sentimento de autocomiseração, porque em nós nasce, no arrependimento verdadeiro, em nós nasce a esperança. Senhor, eu sou digno pelos meus pecados do inferno. Senhor, eu não sou digno de ser salvo e de entrar no céu, no entanto, porque tenho fé. Creio que o Senhor, na sua infinita misericórdia, pode me absolver de todos os meus pecados, portanto tenho esperança de retornar à comunhão contigo. É isto que viveu o filho pródigo. Não é um sentimento de autocomiseração. Nós vemos um sentimento de autocomiseração em Simão Pedro, depois que negou o Senhor 3 vezes. E por isso o evangelho desse final de semana é o evangelho da cura do coração de Pedro. É um evangelho que dá para tirar de lá muita coisa. Né? Sentimento de autocomiseração é aquele sentimento que nos faz ter remorso, nos faz pensar assim: eu pequei, por que eu pequei? Por que eu fiz isso? Eu não valho nada mesmo, a minha vida já não tem mais sentido, eu não vou me matar. Isso é remorso, isso é autocomiseração, isso não nos leva a lugar nenhum, isso não é arrependimento. Arrependimento é um impulso da graça que nos leva primeiro a reconhecer os nossos pecados. Senhor, de fato eu sou digno do inferno, não mereço entrar no céu, no entanto, creio, tenho fé, tenho esperança que a tua misericórdia é maior e mais abundante que todos os meus pecados. Por isso a parábola do filho pródigo é, na verdade, o filho pródigo, né, o filho que esbanjou os bens do seu pai. No entanto, mais do que o filho que esbanjou os bens do seu pai, é pródigo o pai que esbanja a sua misericórdia ao perdoar o filho. E Deus é assim. Não há pecado algum que diante do arrependimento Deus não possa perdoar ou não queira perdoar. Deus pode e quer perdoar todos os pecados. Mas é necessário o arrependimento. E a conversão, o desejo sincero de conversão. Mas acho que o arrependimento de ter entristecido a Deus, que cuida, que nos ama, o sentimento assim que eu tenho é esse. Sim. E aí daqui a pouco nós vamos falar da diferença entre atrição e contrição. E vamos entrar nisso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é de fato. Então, no sacramento da penitência está pressuposto o arrependimento, e na celebração do sacramento da penitência está contido a necessidade de contar, confessar os pecados, acusar-se, portanto, com humildade, né? Acusar-se. Mas o sacramento da penitência é o único tribunal no qual nós entramos culpados e nós nos acusamos, nós reconhecemos os nossos pecados, mas desse tribunal nós saímos absolvidos, porque a misericórdia divina é infinita, e este é o tempo da misericórdia, este é o tempo da salvação.
Este tempo da nossa provação, da grande tribulação, essa vida que é um vale de lágrimas, a vida terrena é o tempo da misericórdia, em que Deus esbanja conosco a sua misericórdia, nos perdoando sempre que nós precisamos, nos arrependemos, como o Pai pródigo da parábola. O tempo da misericórdia, o kairos, o tempo da graça, o tempo oportuno para que possamos trabalhar pela nossa salvação, é essa vida terrena. Quando nós morrermos, acabou o tempo da misericórdia. E nós entramos no tempo da justiça. E nós seremos julgados pelo justo juiz, nosso juízo particular. Olha, eu assisti um vídeo pelas mídias sociais que dizia que a gente tinha que parar de ficar se sentindo culpado e pedindo perdão para os outros. Que era melhor a gente falar eu sinto muito porque não corresponde, porque machucou alguém, porque fez errado com alguém. Isso seria uma autocomiseração? Pode ser. Pode ser. Por quê? Porque hoje não se fala mais sobre pecado, sobre culpa, sobre pena. Parece que existe um tabu. Não, a gente não pode mais julgar as pessoas, a gente não pode mais culpar as pessoas. Não se trata disso. Acabamos de dizer, nós podemos emitir um juízo sobre ações, sobre pecados. O juízo sobre pessoas cabe a Deus. Mas nós podemos afirmar, o sujeito que está em pecado mortal tem grandes chances de se perder, de ir para o inferno. Então, porque nós o amamos, nós vamos trabalhar pela sua salvação, rezando, evangelizando. Então, na verdade, as pessoas perderam a noção que pode calibrar o bom senso, calibrar o seu discernimento. Nós podemos e devemos nos reconhecer como culpados, mas quando nós somos absolvidos por Deus mediante o sacramento da penitência, absolveu-se a culpa, acabou. Deus nos perdoou. Então o amor e a misericórdia superam a culpa, eliminam a culpa. Entende? Sinto muito, estaria entrando como uma justificativa para a situação. Você não tem o pecado, assim, Isso é uma estratégia satânica, né? Você sempre justifica isso e o que acontece? O pecado sempre continua. Sempre. Exato. Você tem que atacar o pecado. Exato. Atacar o pecado. O pecado mortal, sobretudo, nos leva para o inferno. E por isso Santa Catarina de Sena dizia: Senhor, leva-me às portas do inferno, para que eu possa impedir todas as almas que estão se encaminhando para lá de cair ali naquele abismo. Senhor, faça-me instrumento para a salvação das almas. Rezava Santa Catarina de Sena, e reza também, repetindo a oração de Santa Catarina de Sena, Santo Antônio de Maria Claret, um dos maiores missionários, verdadeiramente missionários, que nós já tivemos ao longo da história da Igreja. Bispo, fundador de uma congregação religiosa. Vale muito a pena ler a vida deste homem, para ver o ardor apostólico, o impulso apostólico que tinha este homem, Santo Antônio de Maria Claret. Nós devemos trabalhar pela glória de Deus, pela salvação das almas, porque muitos são aqueles que estão trilhando um caminho de perdição, que infelizmente estão no pecado mortal habitualmente pecam com gravidade. Nós devemos trabalhar pela salvação dessas almas, por amor a Deus, por amor a elas, rezando, evangelizando, argumentando, fazendo o que nos é possível. O pecado mortal, ele é sempre pecado mortal? Se a pessoa não tem consciência que ele é pecado mortal? Justamente. Aí a sua gravidade ela é atenuada. Nós vamos ver isso daqui a pouco, com mais detalhes. Qual o fundamento bíblico da necessidade da gente se acusar, Certo. Nós vamos ver isso daqui a pouco, no segundo tópico. Tá bom. Eu só vou ler mais um parágrafo que a gente vai entrar nos fundamentos bíblicos. Falando ainda sobre a natureza do sacramento da penitência, nós podemos ir ao parágrafo 1422, não mais de São Pio X, mas de João Paulo II, 1422. É o primeiro parágrafo do sacramento da penitência e da reconciliação, que diz: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência
obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram pecando e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Então, aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm o perdão de todos os seus pecados, de todas as ofensas feitas contra Deus, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Mas, atenção, não é? Deus, entre aspas, só pode perdoar, Deus é onipotente, mas Ele quis atrelar o seu perdão ao nosso arrependimento. Portanto, se não há arrependimento da nossa parte e um desejo sincero de conversão, o sacramento da penitência é nulo. Não é? O perdão divino só chega e atinge a nossa alma, nos devolvendo a graça santificante, se existir arrependimento verdadeiro. Não é? Se existir arrependimento sincero e um sincero desejo de conversão e de mudança de vida. É isso. Um pouco sobre, então, a natureza do sacramento da penitência. Agora, em um segundo momento, em um segundo tópico, dentro dos nossos estudos, nós vamos falar sobre os fundamentos bíblicos do sacramento da penitência. Então, fica uma dúvida. Se existe um arrependimento, eu não tenho como confessar se eu não estou arrependida. isso. Mas, ao contrário, eu não me arrependo e não confesso. Eu recebo a graça do perdão? Não se arrepender e não confessar. Não, eu me arrependo, mas Certo. eu preciso confessar. Ah, certo. Depende. Por quê? Se o arrependimento for de atrição, que é o arrependimento imperfeito, o arrependimento de atrição é aquele sujeito que se arrepende por medo de ser condenado, por medo de perder a vida eterna, por um temor servil. Daqui a pouco a gente vai ver isso com maiores detalhes. Esse sujeito que tem atrição, ele precisa do sacramento da penitência, da absolvição sacramental. Se ele está com um arrependimento imperfeito, mas busca o sacerdote para se confessar e recebe a absolvição sacramental, ele retorna à graça santificante. Seus pecados são absolvidos. Tá? Mesmo se for um arrependimento imperfeito. Mesmo. É o que ele fala aqui no meio Esse da atrição. É exatamente, para haver o perdão, são duas condições. Detestar com arrependimento, e aí tem um E aqui, Isso. e deve se sujeitar à pena. Então ele só pode estar na presença do sacerdote para isso. Exato. Exato. Porque só se detestar, se arrepender, não é suficiente. Exato. Agora, o que nos ensina também a igreja? Se existir um arrependimento perfeito, que é o arrependimento de contrição, esse arrependimento perfeito pode nos alcançar a absolvição de todos os nossos pecados, mesmo se nós não conseguirmos um sacerdote para confessar. É uma graça impressionante. Mas está pressuposto interiormente na pessoa o desejo de confessar, o desejo de conseguir um sacerdote para se confessar. Mas vamos supor, o ladrão crucificado ao lado de Cristo, hoje mesmo estás comigo no paraíso. Por quê? Porque o seu arrependimento foi perfeito, foi um arrependimento de contrição. E o arrependimento de contrição é aquele arrependimento por amor a Deus. Mas ele estava na frente do sacerdote, né? Exato, exato. Não precisa nem. Além dessa contrição perfeita, ele estava na frente do sacerdote. Isso mesmo, isso mesmo. Mas supondo um sujeito que não consiga ter tempo de chegar até um padre, ou do padre chegar até ele para se confessar, e ele morreu antes. Se ele teve contrição dos seus pecados, o arrependimento por amor a Deus, o arrependimento perfeito, que a gente vai estudar com maiores detalhes daqui a pouco, ele pode alcançar a absolvição de todos os seus pecados. Você não deve ter nenhum caso conhecido, né? Óbvio. Não dá para saber se teve isso. Exato, só Deus. Só Deus para julgar esse sujeito. Mas não arriscar. É bom não arriscar, exato. Essa Essa é a medida do bom senso. É. Mas sempre se pressupõe
no coração do sujeito a intenção de recorrer ao sacerdócio. Porque só piora, né? A pessoa vai pensando assim, vai pro soberbo. Não, Exato. Por isso que a contrição, Santa Catarina de Sena diz que isto é um abuso da misericórdia. Abuso da misericórdia. Então, a Igreja também nos ensina que mesmo que o sujeito alcance um arrependimento perfeito de contrição, ele não pode comungar. Ele só pode comungar depois de ter confessado. Mesmo se alcançou a graça, porque é graça, e devemos pedir essa graça, Senhor, dá-me um arrependimento perfeito. E isso é matéria de oração. Mas se alcançou a contrição perfeita, ele mesmo não vai querer comungar, sem antes confessar sacramentalmente, receber a absolvição sacramental. Né? Porque o arrependimento é tanto que dói na alma. Isto é o que Santa Catarina de Gênova viveu, uma espécie de purgatório já nessa vida terrena. A dor do purgatório é essa dor de contrição, é essa dor de um arrependimento perfeito, de ver o quanto Deus nos ama e o quanto nós não o amamos de volta. E isso dói dentro de nós. É isso. Mas então falamos dos fundamentos bíblicos. Nós vamos ler aqui em aula 2 textos das Sagradas Escrituras. Vou colocá-los aqui. Nós vamos ler o texto do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Nós vamos ler também o trecho da carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 12 e 20. Mas nós não vamos ler em aula, mas depois quem quiser ler em casa, o texto também de Lucas 5, 17, 26 e o texto de João 8, de 1 a 11. São fundamentos bíblicos para estudarmos e falarmos do sacramento da penitência. Nós vamos ler em aula as duas primeiras citações, mas as outras que estão na sequência também são textos que dá para extrair deles muito, muito. Por isso que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós temos que ter maior reverência do que diante de um texto clássico. Né? Quais são os textos clássicos? Ora, na filosofia e na teologia são os textos, né, de Platão, de Aristóteles, dos santos padres, por exemplo, Santo Agostinho, mas não só, Severino Boécio, Santo Tomás e tantos outros. Os textos clássicos, tanto na filosofia, na teologia, como na literatura, Cícero, as discussões tusculanas, Homero, Isíodo e tantos outros, quando nós estamos diante de um texto clássico, nós temos que ler com calma, com paciência, com tempo, porque nós podemos extrair dali muita coisa. Agora, quando nós estamos diante das Sagradas Escrituras, nós temos que ter maior reverência ainda, porque além de estarmos diante de um texto que não se deixa descobrir por uma leitura preguiçosa, né? Nós estamos diante de um texto que só se deixa desvendar, só se deixa descobrir com muita reflexão e oração. Né? Além disto, né, dessa postura, nós devemos ter diante das Sagradas Escrituras a maior reverência, porque são textos sagrados. Né? Deus nos fala pelas Sagradas Escrituras. Então, são textos sagrados. Um gesto muito bonito que os judeus fazem quando vão ler a Torá, quando vão ler as Sagradas Escrituras, que nós temos em comum com eles, os judeus primeiro que purificam as mãos. Nenhum judeu toma a Torá com as mãos sujas. Segundo, que se abre com a maior reverência. Você tem reverência pelos textos sagrados. Isso é também uma maneira de dar glória a Deus, isso também é oração. Os estudos das Sagradas Escrituras são oração. E é interessante porque os judeus param para rezar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Os muçulmanos param para rezar de manhã, tarde, noite, madrugada, e os cristãos param para rezar manhã, tarde e madrugada. Deveria ser, né?
Então, muitas vezes nós somos falhos com a nossa oração, com os estudos das Sagradas Escrituras. Nós alimentamos o corpo, que é uma parte da natureza humana. Nós não alimentamos a alma, que é outra parte da natureza humana. Nós alimentamos a alma, sobretudo, com a oração e os estudos. De modo todo particular, a oração e os estudos das Sagradas Escrituras. Então, nós vamos ao texto, primeiro, de João, capítulo 20, versículo 19. É um dos textos que nós lemos na liturgia deste tempo pascal, no Domingo da Misericórdia. É o texto que diz o seguinte: diz o texto: à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, portanto, domingo, o dia do Senhor, Dominus, Senhor, o domingo é o dia do Senhor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Então, quer dizer, é o Cristo ressuscitado, com corpo e alma gloriosos, com natureza glorificada. Ele não está mais sujeito ao tempo e ao espaço, por isso as paredes não são mais barreiras para ele. Ele entra, estando fechadas as portas, e diz: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou as suas chagas. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como o Pai me enviou em missão, eu também vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Cristo soprou como um sinal sacramental. Da mesma maneira como o Senhor Bispo sopra sobre os santos óleos. Quando o Senhor Bispo, que tem a plenitude do sacerdócio de Cristo, sopra, isso é um sinal sacramental. Quando eu e você sopramos, não passa de um sopro. Mas quando o Senhor Bispo sopra, isso é um sinal sacramental. Está conferindo o Espírito Santo. Cristo sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então aqui está absolutamente claro. Cristo, que na quinta-feira santa instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, no domingo seguinte à sua ressurreição, ele institui o sacramento da penitência. E ele confere este munus. Cristo confere este poder. Munus é poder. Cristo confere este poder aos seus apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se são perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, se são retidos. Por isso que também em outro texto sagrado Cristo fala, dirigindo-se aos seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Cristo está instituindo o quê? Além do sacramento, a tradição apostólica. A tradição apostólica. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve os apóstolos e os ordenados pelos apóstolos, ouve a Cristo. Quem vos recebe, a mim recebe. Então, aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. É por isso que somente o Senhor Bispo pode celebrar o sacramento da penitência e os sacerdotes, os padres. Não compete ao diácono, o diácono não é ministro deste sacramento. E muito menos nós leigos, não somos ministros deste sacramento. O ministro ordinário do sacramento da penitência é o Senhor Bispo. E o ministro extraordinário do sacramento da penitência é o Senhor Sacerdote. Porque todos os sacerdotes devem ter uma dispensa
do bispo, uma autorização do bispo para confessar. Senão não podem atender confissão. Todos os padres devem ter essa autorização. Por isso que na disciplina antiga, o sujeito era ordenado sacerdote, recebia a dispensa para celebrar a missa em público, e só depois de um tempo o sacerdote recebia a autorização para atender a confissão, a não ser que fosse um caso de extrema urgência. Mas o sacerdócio do padre está vinculado e depende do sacerdócio do bispo. Não há padre sem bispo. Não há padre sem estar encardinado em uma diocese. Nenhum padre é chefe de uma igreja particular. A igreja particular é a diocese e o chefe dela é o senhor bispo, sucessor dos apóstolos. O bispo, portanto, tem a plenitude do sacerdócio de Cristo. Aqueles a quem perdoares os pecados, se são perdoados. Aqueles aos quais retiveres, se são retidos. Então, quer dizer, o sacerdote pode negar a absolvição? Pode. Bem como o sacerdote pode se negar a entregar a Eucaristia, se o pecado mortal for público. Ou se o sujeito não souber o que ele está recebendo. Então, o sacerdote que percebe que não há um arrependimento verdadeiro, pode se negar a dar a absolvição. Pode se negar. Primeiro fundamento bíblico, então, aqui aparece muito claro, Cristo conferindo aos seus apóstolos o munus, o poder para perdoar pecados. Os protestantes que não quer dizer, os nossos irmãos separados se confessam direto para Deus. Isso é soberba total. No máximo, isso é uma oração no formato de ato de contrição. Mas não confere absolvição sacramental. Não há sacramento da Eucaristia, bem como não há sacramento da penitência nas igrejas protestantes. Nas igrejas protestantes, nas quais não existe tradição apostólica. Que é a tradição apostólica que confere o munus, o poder sacerdotal de uma geração a outra. Como é que eles interpretam esse trecho? Não sei. Eles interpretam tudo, quer dizer, cada uma das 38 mil denominações. Como será que eles interpretam? Cada um interpreta um jeito. Afora é o fato da tradução, Sem contar isso. Que muitas vezes intencionalmente é mudada. É adulterada, A Bíblia dos Testemunhos de Jeová tem muitos exemplos assim, de textos adulterados. Já começa pelo próprio nome de Jeová, que é um erro de tradução. Certo? Mas o sacramento do batismo e do matrimônio eles têm. Sim. Mas eles não veem como sacramento. Não. Como nós vemos, não. Eles veem como Deus está conferindo uma graça. Eles têm essa noção de graça. Mas eles não têm a teologia suficiente para discernir as espécies de graça, entender o que é um sacramento. Eles não têm magistério. Eles não têm magistério, exato. Então perderam grande parte. Por isso que nós afirmamos no início da aula que só há como ser santo se formos cristãos católicos. Por quê? Porque nós temos todos os veículos da graça que nós necessitamos para sermos santos. Os nossos irmãos protestantes poderão ser salvos. Poderão ser salvos, porque têm fé. E a graça de Deus chega até eles. A graça de Deus chega até eles. Quer a graça santificante pelo sacramento do batismo, que eles não chamam de sacramento, mas se for celebrado com água e com a fórmula, se tiver matéria e forma, a Igreja Católica reconhece como autêntico o batismo. Confere graça santificante. E fora da graça santificante, eles têm graças atuais. Deus se manifesta, Deus dá a sua graça a estes nossos irmãos. Mas, se forem salvos, necessariamente passarão pelo purgatório. Necessariamente. Porque já é um grande ganho. Porque muitos católicos que está ao seu alcance tudo que é necessário para sermos santos, muitos católicos também não entrarão no céu direto, passarão pelo purgatório e, infelizmente, muitos católicos também irão para o inferno. Mesmo tendo
Porque nós que temos ao nosso alcance todas as condições necessárias para que sejamos santos, nosso pecado é mais grave, porque nós temos acesso a tudo isso e muitas vezes nós não usamos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Entende? Tem uma contraparte? Né? Mas o segundo fundamento bíblico, então, do sacramento da penitência é a carta de Santiago, capítulo 5, do 12 ao 20, cujo texto diz o seguinte: muito especialmente, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a fim de não incorreres em julgamento. Então, não há meio termo. Que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Ou é ou não é. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis. Ou amamos a Deus e odiamos o pecado, odiamos a Satanás e as falsas doutrinas, ou não amamos a Deus e amamos o demônio. É isso. Que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Versículo 13. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Sacramento da unção dos enfermos. Tá? E é interessante que a palavra presbítero é uma palavra contida na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura. A palavra presbítero não foi inventada pela Igreja Católica séculos depois. Está aqui. Está no texto sagrado. Se alguém entre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, no versículo 14, o fundamento bíblico do sacramento da unção dos enfermos. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então, o sacramento da unção dos enfermos também absolve, também perdoa pecados. Interessante aqui também enxergar o pecado como uma doença, como uma enfermidade. O pecado é a lepra da nossa alma. O pecado nos torna enfermos. Por isso depois a gente vai falar sobre Lucas 5, que é o Evangelho do Paralítico. Então o versículo 15 diz: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Versículo 16: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Versículo 16. Então, confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Cara, que o entendimento, o contexto, por isso é importante Sagrada Escritura e Sagrada Tradição Apostólica. Esse confessai uns aos outros é confessai aos presbíteros, que está ali dito antes. Esse sempre foi o costume da Igreja desde os primeiros séculos. Mas é claro que a administração do sacramento da penitência ao longo da história teve vários métodos diferentes. Nós vamos ver um pouco sobre isso mais à frente. Então, a necessidade de confessar os pecados e orar uns pelos outros para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu sua chuva, e a terra voltou a produzir seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá a multidão de pecados. Então é uma obra de misericórdia imensa nós trabalharmos pela salvação dos nossos irmãos,
dos nossos irmãos que se desviaram do caminho da verdade para reconduzi-los à verdade. Porque a verdade não é relativa. É muito difícil entrar isso na cabeça de muitos contemporâneos a nós. Há uma única verdade. E a verdade é uma pessoa. E a verdade é Cristo. Então aqui um segundo texto das Sagradas Escrituras, evocados como fundamento bíblico-teológico do sacramento da penitência. Depois nós temos ali o Evangelho de São Lucas 5, 17 e 26, a cura do paralítico. Vocês devem se lembrar desse Evangelho, quer dizer, Jesus estava pregando na casa de alguém, com uma multidão imensa à sua volta, e chegaram alguns homens trazendo numa maca o paralítico. E como que não conseguiam chegar até Cristo, o que fizeram? Então subiram, né, na casa e abriram o telhado, se é que eu posso chamar de telhado, porque eram telhados de palha, né? Exato. Então abriram aquilo, abriram o teto e desceram o paralítico por cordas e o puseram na frente de Jesus, né? Um paralítico de muitos anos. Agora, a primeira coisa que Cristo faz: filho, jovem, os teus pecados estão perdoados. Né? Então, Cristo, antes de curar o corpo daquele sujeito, Cristo cura primeiro a enfermidade, a paralisia da sua alma. Porque o pecado é enfermidade da alma. O pecado gera uma paralisia na alma, nas potências da alma. A natureza humana é composta de duas substâncias, a alma e o corpo. Nós temos enfermidades que atingem as duas substâncias da natureza. A enfermidade que atinge a substância do corpo são estas que a medicina trata, né? O câncer e tantos outros. Mas nós temos a enfermidade que atinge a alma, que somente a igreja pode tratar. Porque ela detém o munus apostólico dos sacramentos, que fazem chegar até nós a graça. São veículos ordinários da graça de Deus. O sacramento da penitência, portanto, como nós somos enfermos, são chamados de sacramentos de cura por causa disso. Primeiro que o pecado é uma ferida na alma. Né? É uma ferida na alma. E o pecado gera uma paralisia interior das potências. Quando nós estamos em pecado mortal, é difícil ler um livro. Quando nós estamos em pecado mortal, é difícil rezar. Parece que a nossa inteligência, a nossa vontade começam a travar. E alguns que estão no pecado mortal habitual têm a sua inteligência tão travada que não conseguem mais enxergar nada que não esteja na frente da sua cara. É impossível, eles não conseguem enxergar a verdade. Estão cegos, o pecado nos torna cegos, o pecado nos torna pessoas leprosas, de uma lepra, de uma cegueira espiritual. São pessoas dignas de compaixão e de misericórdia. O pecado nos paralisa. Então Cristo primeiro cura a alma deste sujeito. Os teus pecados estão perdoados. E os fariseus, né? Quem é esse aí que acha que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado, né? E é Cristo, que é homem e que é Deus, e que como Deus sonda os corações e conhece os pensamentos, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, né? Eu te ordeno, levanta-te e anda. Então Cristo cura a paralisia física daquele homem que fica de pé e começa a andar. Então a cura da paralisia física é um sacramento, né? No sentido amplo desta palavra. A cura daquele paralítico significa a obra realizada primeiro dentro dele. Os maiores milagres que nós podemos contemplar não são curas físicas, são milagres e existem. Mas o maior milagre do que uma cura física é a conversão de um coração endurecido. É a conversão de um coração endurecido. Essa obra da conversão de um coração de um pecador é uma obra maior que a criação do cosmos, que a criação do universo.
Porque a criação do universo, Deus criou todas as coisas a partir do nada. Portanto, Deus não precisou pedir permissão para criar. Ele simplesmente criou a partir do nada. Foi fácil. Entre aspas, fácil, né? Mas diz São João Crisóstomo, a conversão de um coração endurecido é uma obra maior do que a criação, porque implica o livre-arbítrio e Deus não passa na frente da nossa decisão. Deus bate a porta do nosso coração. É uma obra maior. A obra da conversão é uma obra maior do que a obra da criação, porque Deus, que é onipotente, pede a nossa permissão. Porque respeita a nossa dignidade humana. Eis que estou à porta e bato. Na Eucaristia continua a kenosis de Cristo, porque Deus coloca-se nas nossas mãos. No sacramento da penitência continua a kenosis de Cristo, porque Deus, que é onipotente, quis se submeter à nossa vontade para elevar a nossa dignidade. O livre-arbítrio é a nossa dignidade. O livre-arbítrio é sinal iminente da imagem de Deus em nós. Se Ele não fizesse isso, Ele não respeitaria a nossa dignidade. E Deus é fiel a si mesmo. Deus se apequena. Deus se torna pequeno, quer dizer, é kenosis. A kenosis de Cristo continua nos sacramentos da igreja. E eis que estou à porta e bato. A cura do paralítico. E depois, João capítulo 8, a mulher adúltera, Maria Madalena, a mulher adúltera, que foi apanhada em flagrante adultério, e que devia ser apedrejada pela lei, mas os fariseus, para pegar Jesus de surpresa, pegaram no pulo, literalmente joga aquela mulher no chão, e certamente ela que já devia ter apanhado muito, já deveria estar toda ferida, tal como a cena que aparece no filme da Paixão de Cristo. Certamente aquela mulher já tinha apanhado muito ao longo do caminho, até chegar aos pés de Cristo. No entanto, Cristo o que faz? Veja a serenidade de Cristo, é assim que se enfrenta a Satanás, com um coração sereno. Os fariseus alvoroçados como cães raivosos, querendo pegar Jesus e também condená-lo, porque não era outra a intenção. Os fariseus chegam, jogam aquela mulher no chão e perguntam a Cristo: essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda apedrejá-la, e o Senhor o que diz? Com arrogância. Os fariseus, não pensem que os fariseus eram bonzinhos. Alguns dos fariseus se converteram, como Nicodemos, como outros. Mas a maioria eram soberbos e arrogantes. Homens que não tinham o Espírito. Então, diante destes cães raivosos, o que Cristo faz? Ele desce ao chão. Ele se agacha. Não é isso? O texto sagrado diz, e ele começa a escrever na areia. E os santos padres, São João Crisóstomo, por exemplo, e outros padres da igreja, dizem que o que Cristo estava escrevendo na areia eram os pecados dos fariseus. Entende? Vocês que têm esses pecados, se acham dignos de condenar essa mulher? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí diz o texto sagrado que um por um foram jogando as pedras no chão, a começar dos mais velhos, que tinham mais pecado, abandonaram aquela mulher ali, acusados pela sua própria consciência. E aí Jesus trava um diálogo com aquela mulher. Mulher, ninguém te condenou? Não é? Ninguém, Senhor. Ela que certamente já havia perdido todas as esperanças, aquela mulher trazia dentro de seu coração a angústia da morte. Eu vou morrer. Não há outra saída. E Cristo lhe devolve a vida. Nem eu te condeno. Vai em paz. Não voltes a pecar. E isso é importante. Jesus não simplesmente perdoou o pecado daquela mulher para que ela continuasse pecando. Cristo não simplesmente fez com que ela não fosse condenada para que ela continuasse pecando. Não. Vai em paz e não tornes a pecar. Converta-te. É isso. A misericórdia implica conversão.
A misericórdia não implica, e não quer dizer que a gente pode continuar pecando porque Deus é bonzinho mesmo. Mas explicitamente ele não falou em perdoa os seus pecados, ele falou, mulher, não te condeno. Isso. Mas ele não fala em perdão. Lógico, é implícito o perdão. Isso. Evidente. Mas ele não fala perdão. Te perdoa os seus pecados. Não te condeno. Isso. Nem eu te condeno. E entra a contrição. Porque o que Cristo está trabalhando no interior daquela mulher? A contrição. Da mesma maneira como os bons confessores, os sacerdotes, devem trabalhar no nosso coração a contrição. Como os pais devem trabalhar no coração de seus filhos a contrição. Não basta só dizer para a criança, olha, não faça isso, senão você vai apanhar. Né? Isso não basta, isso não é educação. Não faça mais isso por quê? Porque você viu a consequência. Você viu que você bateu no seu irmão e começou a chorar? Você gostaria que alguém batesse em você? Trabalhar no coração da criança a contrição, o arrependimento, a mudança de atitude, isso é educação. É isso que Cristo faz com aquela mulher, é isso que Deus faz conosco. É isso que um bom sacerdote, diretor espiritual, professor deve fazer conosco. Porque muitas vezes a gente não enxerga esse tipo de coisa. Nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Eu acho surpreendente foram os outros, né? Conforme ele falou, todo mundo foi largando as pedras, né? Mas se você ver bem, elas são eles foram, ou foi por ordem de Jesus, ou foi por imposição do grupo, né? Falou assim, eu vou fingir que eu não tenho aqui, porque todo mundo sabe que eu tenho, né? Muitos pecados eram públicos dos fariseus. Mas podia ter um lá falando, não tenho pecado nenhum, não. Podia, vamos supor essa possibilidade. Mas nenhum fez isso. Eu não sei se foi pela presença de Jesus mesmo, mas isso significa um reconhecimento de que só Ele podia fazer isso, Ele é Deus. Sim, sim. Daí que, abro um parênteses aqui, daí que São João Paulo II gostava tanto de teatro. Por quê? Quando se reproduz uma cena como essa do Evangelho em um teatro, mas com todo respeito, claro, com toda fidelidade ao texto sagrado, a gente começa a entender melhor o que aconteceu ali naquele lugar. E a gente começa a fazer inferências como essas, quer dizer, isso também é um trabalho de exegese. A exegese implica você entrar naquilo, entrar naquele contexto. E imagina você, os fariseus não estavam com pedrinhas e estilingue, né, para jogar em Maria Madalena. Eram pedronas, né? Como Estevão foi apedrejado. Imagina uma pedra daquela na cabeça. Por isso a morte por apedrejamento, né? As pedras também são metáfora do peso dos nossos pecados, que o Cristo nos convida a abandonar. Que a absolvição nos liberta, né? Palavra importante para a teologia nos nossos tempos, né? A misericórdia de Cristo nos liberta dos nossos pecados. A misericórdia de Cristo nos liberta da escravidão dos nossos pecados, da escravidão a Satanás. Que numa exegese também é metáfora. As pedras são metáforas. Enfim, tantas outras coisas, tantos outros textos. Como o texto do leproso e como tantos outros trechos do Evangelho. São Maria que não largou a pedra, né? São Maria que não largou a pedra, né? Pois é. A velha piadinha. Acho que eu não concordo. Não. E tava todo mundo com a pedra lá, e a mãe dele também estava lá, e ela não tinha pecado. Ela... Sim. Ela é a única que poderia, né? Mas longe de nós pensar que ela jogaria uma pedra. Bem rápido, para a gente encerrar a aula de hoje, num terceiro tópico agora, em um terceiro momento, vamos falar sobre a matéria e a forma do sacramento da penitência. Tá? Nós vamos recorrer ao Catecismo de São Pio X e nós vamos para o parágrafo 675 do Catecismo Maior de São Pio X falar sobre a matéria e a forma do sacramento da penitência. Vamos lá. Distingue-se a matéria do sacramento da penitência em remota e próxima. Então, falamos primeiro sobre a matéria do sacramento da penitência. Nós temos dois tipos de matéria: a matéria remota
e a matéria próxima. A matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois do batismo. Então a matéria são os pecados que foram cometidos. A matéria remota. E a matéria próxima são os atos do próprio penitente. Então quais são os atos do penitente? A contrição, a acusação e a satisfação. São os 3 atos do penitente. Depois a gente vai estudar cada um deles com maiores detalhes, quando nós falarmos sobre as partes do sacramento da penitência. Então, isso é matéria. Né? Matéria remota, os pecados cometidos. Matéria próxima, os atos do penitente, contrição, acusação e satisfação. Então, para a gente encontrar a matéria que a gente deve confessar no sacramento da penitência, nós devemos ter em mãos um bom exame de consciência. E no nosso drive nós temos pelo menos 2 exames de consciência. Um exame de consciência mais curto é este aqui, que foi digitalizado e está no nosso drive. É frente e verso e ele é montado com base nos pecados capitais. Então aqui ele vai descrevendo os pecados, a gente vai vendo, né? Ah, esse aqui eu fiz, esse aqui eu não fiz. Ah, esse aqui eu fiz. Coloca na lista. É uma forma de fazer o exame de consciência. É um exame de consciência mais curto, mas nós temos também um outro exame de consciência que eu consegui com o pessoal da Ordem da Santa Cruz. É esse aqui, que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, mas também está no Drive, para quem quiser baixar. São algumas folhas. Eu não sei quantas são, não contei ainda, mas exame de consciência pesado. Tem umas 15. Outro exame de consciência leve, esse é o exame de consciência pesado. Esse é muito detalhado. E enquanto aquele era feito com base nos 7 pecados capitais, esse é feito com base nos 10 mandamentos. Então ele desdobra, né, os 10 mandamentos, e a gente consegue pensar, refletir um pouco sobre os nossos pecados, e ele encerra com o rito da celebração do sacramento da penitência, que a gente vai ter ocasião de estudar também. Então está aqui à nossa disposição 2 atos de contrição. Ato de contrição é coisa séria, né? A gente não deve confessar, deu na telha, vou confessar com o padre hoje. Não, calma. Um dia antes, um tempo antes, na sua casa, para tudo, se põe em oração, faz uma lista dos seus pecados. Pede a Deus a contrição, pede a Deus que lhe faça enxergar os seus pecados, pede a Deus a humildade. E então, com o coração preparado, com o coração contrito, aí a gente vai confessar. É importante isso. Então, essa é a matéria do sacramento da penitência. E a forma, qual é? A forma do sacramento da penitência é a fórmula: eu te absolvo dos teus pecados. Tá? Então, o sacerdote deve impor as mãos. Impor as mãos é um sinal sacramental que indica a epíclise, a invocação do Espírito Santo, no caso, para absolver-nos dos nossos pecados. Então o sacerdote impõe as mãos e faz uma oração. E nessa oração deve existir esta frase: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não teve essa frase, o sacramento não aconteceu. Da mesma forma como na Eucaristia, se não teve a frase, isto é o meu corpo, o sacramento não aconteceu, é nulo. E eu já confessei com padres que não rezaram a fórmula de absolvição inteira e que também não rezaram, sobretudo, essa frase: eu te absolvo dos teus pecados. O sacerdote está celebrando o sacramento, ele está em persona Christi. Eu, Cristo, te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração completa de absolvição, que é a oração canônica, que está no rito de celebração do sacramento da penitência, está no parágrafo do Catecismo de João Paulo II, o parágrafo 1449. Quem quiser ler depois, 1449, a oração inteira é esta: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho,
reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma. Esta é a fórmula de absolvição que todo sacerdote deve rezar. Ele é obrigado a rezar, por lei canônica. Mas se por alguma causa não rezar essa oração inteira, deve existir: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote impõe as mãos, reza e traz o sinal da cruz. Aí o sacramento acontece. Senão, o sacramento é nulo. É isto. Nós vamos encerrar então a aula de hoje por aqui. Estudamos as 3 primeiras partes do sacramento da penitência. Nós temos mais 8 aulas, então nós vamos pelo meu cronograma, Nas próximas 2 aulas ainda ficaremos no sacramento da penitência, porque há muito a ser dito. Depois de 2 aulas nós vamos estudar unção dos enfermos, ordem e matrimônio. É isso. Tá? A aula de hoje então nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos entrar no tópico 4 da nossa exposição, dos nossos estudos sobre o sacramento da penitência, e nós vamos falar, já no início da próxima aula, nós vamos falar sobre o pecado, o que é pecado, tá? Nós vamos falar sobre a natureza, o que é pecado, vamos dar exemplos de pecados mortais e veniais, e vamos falar das consequências. Por isso nós vamos usar este esquema para falar do pecado mortal. Depois tem outro esquema semelhante a esse para falar do pecado venial. Vamos estudar o pecado. Vamos estudar depois as partes do sacramento da penitência, os efeitos do sacramento da penitência e a celebração litúrgica deste sacramento. É isso. Se tiver ainda alguma dúvida, alguma observação, estarei por aqui. Muito obrigado. Mais uma vez.